Boa noite. Eu sou a Ariane Afonso, host do Pode Vir, publicitária e especialista em eventos corporativos e eventos de experiências de marcas. Hoje nós vamos falar sobre o assunto que todo mundo gosta, que é férias. Mas você já se planejou para suas próximas férias? E aquele visto americano? Já está em dia? Você teve que renovar? Você já tirou? Hoje nós estamos aqui de frente com uma especialista em visto americano. Faz tempo, ó, que ela tá para vir aqui e ela não tem agenda, porque são muitos pedidos de vistos, mas hoje ela vai esclarecer todas as dúvidas, tudo sobre visto americano. É uma imensa honra, é um prazer estar aqui de frente com a Karina Oliveira, especialista em vistos americanos. Seja muito bem-vinda, Karina. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Primeiramente, quero agradecer o convite Nós que agradecemos. em poder compartilhar um pouquinho sobre mim, sobre a minha assessoria aqui hoje de vistos e de viagens, compartilhar um pouquinho com todos vocês sobre visto americano. O que todo mundo teme, né? Todo mundo quer, mas todo mundo teme aí o visto, o tão famoso visto dos Estados Unidos, né? Uma dúvida que sempre aparece, né? Como que funciona o visto americano? Será que é tão difícil de conseguir? Todo mundo tem essas questões. E o que pode levar à aprovação ou à negativa desse visto? A gente vai falar sobre tudo isso, a Karina vai esclarecer tudo pra gente. Karina, e conta pra gente, quem é a Karina, além da profissional que ajuda tantas pessoas a realizarem o sonho, né, de viajar para os Estados Unidos? Karina, sou mãe, sou esposa, tenho duas filhas lindas, a Helena e a Clara, Parabéns. de 9 e de 8 anos. Tenho uma família que eu sou muito grata a Deus pela família que eu tenho, que Deus me abençoou. E hoje eu sou muito mais realizada profissionalmente em ajudar outras pessoas a também realizar sonhos, porque viajar também é um sonho meu e poder fazer parte desse sonho de outras pessoas me deixa muito feliz. Com certeza, né? E a viagem é sempre a realização realmente de um grande sonho. Claro que tem as viagens a trabalho, viagens aí, de repente, por conta de saúde, mas a viagem, quando a gente fala viajar, todo mundo tem em mente, né, um sonho, né? Todo mundo tem um sonho de viajar para algum. Tem um país ali, um local que é o desejo, né? Mas o desejo, assim, que tá no coração de quase 99% de todas as pessoas é ir para os Estados Unidos. E ir para onde? Para Disney, Sim, né? sim. É sempre esse, assim, na maioria dos corações, o que pulsa é a Disney. Mas antes da gente falar sobre especificamente, né, os vistos americanos aí, como que surgiu essa oportunidade de você trabalhar com assessoria para vistos americanos? E em que momento você percebeu que poderia ser o seu negócio, que isso poderia ser o seu empreendedorismo? Sim. Empreender para mim nunca foi um sonho, nunca foi um objetivo de vida. Eu sempre fui do mundo corporativo, trabalhei sempre no método CLT. Eu tinha uma carreira muito estável ali na área de recursos humanos, folha de pagamento. Há mais de 15 anos eu trabalhava nessa área. E eu tive as meninas, foram gestações muito próximas. Em 2019, quando a Clara completou 1 ano, eu estava ali entre casa, família e o trabalho. Eu estava num momento de ascensão da minha carreira, eu estava num cargo de liderança, de gestão, mas também eu tinha duas crianças pequenas. Eu tinha Duas bebês, duas né? bebês. Eu estava com a Clara de 1 ano e a Helena de 2 anos. dois Nossa, anos e dois quatro bebês. meses. Isso. E o meu esposo também traz esse trabalho ali de empresário, ele já tem essa vida um pouco mais agitada. Tanto que muitas vezes ele não podia estar ali dando todo aquele Todo o suporte, apoio né? Todo ali. aquele apoio por conta com as crianças. Minha mãe que sempre me ajudou, eu tinha uma rede de apoio ali Ah, é familiar, tão importante, que é né? muito importante. Sim. Mas eu sentia que a casa precisava de mim. A minha família precisava de mim naquele momento. E eu precisei escolher, decidir. Ou eu continuava me dedicando no trabalho, porque eu sempre fui uma profissional que é da minha responsabilidade, eu vou entregar. Independente se eu preciso sair às 5 ou se eu preciso sair um pouco mais tarde, eu vou entregar o que eu preciso entregar. Você foca e vai. Exatamente. Então, Karina, você estava no momento de liderança, você tinha uma equipe para te ajudar, mas eu era responsável. Então, eu tinha uma equipe que me dava suporte, mas eu precisava estar junto com elas. E você era responsável por toda a equipe, né? Exatamente. Então. E aí, eu chegava em casa um pouco mais tarde, a minha mãe que ficava com as meninas falava: olha,
as crianças pediram por você, e o Leandro também, e eu ficava mais tempo fora, era um trabalho presencial, eu tinha oportunidade em alguns momentos ter um home office, Fazer o home. mas não era a mesma Ai, o coisa. coração da mãe chora nessa hora. Exato. Aí eu vi, eu não esqueço o que o meu colega de trabalho ali na época falou pra mim: "Você tem certeza? Hoje o seu passe é de Neymar?" Eu falei: "Sim, eu tenho. Porque é a minha casa, é as minhas Que vem filhas." antes de tudo, né? Exatamente. Então eu Ah, precisava naquele momento em escolher entre a sua a família, minha né? família ou a minha profissão, e eu priorizei a minha casa, as minhas filhas, o meu casamento, enfim. Fez a melhor escolha. Com certeza, não me Uhum, arrependo com em nenhum certeza. momento de ter feito essa escolha. E aí eu saí, foi 1 ano mais ou menos para eu sair da empresa, para que eu Fazer essa para transição, fazer essa né? transição, para que eles também se sentissem confortáveis em ter uma outra pessoa que fizesse as entregas, dentro do que era necessário. Aí eu saí da empresa, foi super tranquilo, cuidei da casa, das crianças, tivemos a pandemia, ficamos ainda mais próximas. Em 2022, eu quero voltar para o mercado de trabalho. Quero voltar para a empresa, eu quero ter esse contato de novo com as Começou aquele frio na pessoas. barriga, né? Exatamente, uma vontade de E as voltar. crianças maiores já também, né? Sim, sim, elas já estavam Mais maiores. Ano independentes. escolar, elas já voltavam mais para já podiam ir para a escola ali de uma forma mais tranquila, não que não pudesse de bebê, mas ali com 3, 4 anos elas Você fica mais tranquila, já estavam né? mais Sim. tranquila em levá-las para a escola. E aí aquela vontade, aquela coisa me impulsionava sempre. Eu queria muito voltar para o mercado de trabalho, voltar para a empresa. Eu gostava do CLT de segunda a sexta, férias. Então, aquilo lá era algo que me chamava muita atenção. Tentei por 2 anos ali, atualização da área, fiz muitos cursos de atualização. Foram 2 anos ali passando por processos seletivos e sempre sendo uma das finalistas. Mas sempre no final da entrevista, por que você ficou tanto tempo parada? Por que você estava tanto tempo fora do mercado? Porque eu sou mãe. Uhum, porque eu fui exercer o trabalho de mãe. Exatamente. E aí foi até numa das últimas seleções que eu fiz, tudo isso, nesse hoje contando, eu conto de forma muito mais leve. Sim. Mas vivendo todo aquele processo, era algo que eu chorei muito. Eu falava assim, nossa, mas por quê? É um processo difícil, né? Exato, Doloroso. eu queria voltar, eu tava buscando esse retorno, eu tava me atualizando, voltei a fazer aulas de inglês, tudo. E era algo, eu falava assim, Senhor, sempre em oração, Deus, eu quero um trabalho que eu possa ainda continuar cuidando da minha família, mais próxima das minhas filhas, porque essa conexão com elas é fundamental, é principal, é primordial para mim. Sim. Naquele momento eu não conseguia entender o que Deus estava preparando. E aí, Algo maior do que você exatamente, imaginava. muito Deus é maior, bom, né? muito maior do que eu Aham. imaginava. E aí, uma das últimas seleções que eu fiz, um diretor de uma empresa olhou para mim e falou assim: lisonjeável o que você fez. A minha esposa teve a oportunidade de fazer o mesmo que você fez. Parabéns pela sua decisão. Só que naquele momento eu não podia continuar naquele processo de seleção, porque a vaga era uma vaga presencial, era numa outra cidade, e eu ia perder muito tempo entre me deslocar da minha casa Deslocamento. até a empresa. Aham. Então, eu acabei optando em não Aceitar. seguir. Aham. Enfim. E aí, entre uma aula e outra de inglês, a minha professora de inglês, a Carol, falou assim: Karina, a internet tem várias opções. Hoje a internet ela te dá várias opções para você poder seguir. Talvez seja uma opção para você olhar, ver o que você pode oferecer, né, para as pessoas, ver o que as pessoas estão precisando. Aí comecei a pesquisar, olhar, assim, vou oferecer de forma virtual o que eu sei fazer, folha de pagamento, cuidar de processos administrativos para as empresas Que é a sua menores. área RH, né? Exatamente, eu sou formada em RH, gestão de pessoas, então esse cuidado com pessoas já vem desde a minha formação. Aham. E aí, naquele momento, eu falei assim: vamos pesquisar, vamos olhar. Eu tinha um portfólio muito grande ali, tipo, folha de pagamento, área administrativa, emissão de nota fiscal. Vamos ver o que as empresas estão precisando, né? Procurar empresas menores que dêem oportunidade. Enfim, eu precisei também, naquele momento, fazer a renovação do meu visto
do meu visto americano, o meu e do meu esposo, e também tirar o das minhas filhas. E chegando ali, eu pesquisei empresas que pudessem me ajudar nesse processo, porque eu falei assim: eu fiz o meu processo de primeiro visto e do Leandro há 10 anos atrás, então eu já tinha uma familiaridade com o processo. Mas naquele momento, eu não queria fazer todo aquele processo de novo. Eu tava procurando ajuda. Você queria uma assessoria. Eu queria uma assessoria. E aqui na nossa região eu não encontrei. Todas as minhas indicações eram da capital. Foram da capital, né? Empresas ali de São Paulo, capital, que faziam esse processo. Aí eu conversei com o Leandro e falei assim: eu vou fazer. Eu já fiz, eu já sei como funciona o processo. Eu vou fazer, pedi pra minha mãe, mãe, fica com as crianças pra mim hoje, porque eu vou precisar me concentrar aqui, que eu vou fazer esse processo pra mim, pro Leandro, pras meninas, do nosso visto. Fiz o processo, fiz todas as etapas do processo. Com calma e planejamento. Com calma, super tranquilidade, assim, planejamento e tranquilidade e calma. Porque eu precisava se concentrar naquele momento. Eu falei assim, eu lembro como se fosse hoje. Mãe, fica com as crianças. Porque assim, quando você fala de um processo de visto, porque as pessoas acham que é só preencher um formulário, não é. Você precisa se concentrar, você precisa ter atenção com as informações que você está fornecendo. E tem que ter uma estratégia também, né, Karina? Sim, você tem que saber o que você está fornecendo ali de informação sua, são suas informações verdadeiras, o preenchimento, você está sendo assertiva no preenchimento das suas informações, o seu planejamento de viagem está adequado com a sua renda financeira, então tudo isso tem que fazer sentido. Então eu falo assim, preciso de um dia aqui, de silêncio, de concentração, e para que a gente consiga fazer o processo ali com bastante tranquilidade. Aí eu fiz o meu processo, naquele momento não tinha nenhuma ambição, nenhum planejamento em trabalhar com assessoria de visto. Fiz o processo, e aí fiz os agendamentos, e eu fui para São Paulo com o Leandro, para entregar os nossos documentos. Chegando lá, ele falou: Karina, foca nisso, que a nossa cidade, a nossa região precisa de pessoas de assessoria para fazer esse processo, né? Porque se deslocar, hoje a gente lidar com pessoas que têm agenda muito concorrida, agendas muito... Hoje em dia todo mundo, né? Todo mundo é sem tempo, todo mundo tem a agenda, é o que você falou, concorrida, né? De difícil acesso. Exato. Todo mundo tem muitos compromissos, né, pessoais e também no trabalho. Sim. E a pessoa não tem essa E disponibilidade. naquele momento, eu estava disponível, mas o Leandro nem sempre. Não. Aí eu, tipo, vamos olhar a sua agenda quando você consegue ir comigo para São Paulo para fazer a entrega dos nossos documentos, né? E aí, até você chegar até São Paulo, trânsito, deslocamento... É um dia, né? Você tem que tirar um dia pra isso. Exatamente. Aí você pode pegar um acidente no meio da rodovia que vai atrasar todo o seu cronograma, enfim. Ele falou assim: a gente precisa, nossa cidade, nossa região precisa de pessoas que façam esse tipo de serviço. E desde então, comecei a focar somente nisso, numa assessoria personalizada para os clientes que querem um atendimento próximo e de confiança, né? Que é super importante, porque o cliente disponibiliza para você dados muito confidenciais e íntimos, né? Sim. Então tem que ser uma pessoa ali que se conecta com ele, algo bem personalizado, uma pessoa de confiança, né? Exatamente. Que esteja ali ao lado, porque são dados muito pessoais, né? Sim, sim. E aí eu faço todo esse acompanhamento, desde o primeiro contato com o cliente até o recebimento desse passaporte. Até a entrega do passaporte. Do tão, né? Sim, esperado. Porque em caso de renovação, a gente tem aí uma flexibilidade, uma representação. Primeiro visto, a gente tem uma preparação para a entrevista, não só o preenchimento do formulário, como as pessoas acham, visto americano é só preencher um formulário. Não é. Tem toda uma preparação, todo um cuidado. E tem uma entrevista que vai até... A pessoa tem que ir até o consulado. Sim, são 2 momentos que a pessoa tem que ir até São Paulo, né? No CASV, que é ali foto e biometria, e no consulado, que é para entrevista. Nossa! Então, e foi aí que você, né, quando você foi tirar, nesse momento que você foi tirar o visto para sua família, que você precisou desse tempo para se preparar. Sim. Que você descobriu essa nova profissão, né, na verdade. Exatamente. Que legal! Olha como Deus é bom. Exato, eu falo assim, não foi algo que eu busquei, foi algo que Deus preparou, porque surgiu na minha vida. Foi orgânico. Exatamente. E sempre o Leandro. Ali, ele... muito empreendedor, né? Eu sempre trago o meu esposo porque ele é uma pessoa que sempre me apoiou desde o começo. Super importante, né? Muito. Que bênção. E ele muito
visionário ali. Ele falou assim: Karina, foca nisso, que vai dar certo. Que legal quando você tem o apoio ainda da família, porque tem que vir, né? Você tem que ter esse apoio familiar para que você Sim, tenha calma, tenha sucesso também, além, claro, da preparação de Deus, mas o apoio da família é o segundo mais importante, né? sim, com certeza. Que legal! E E até aí, nos primeiros clientes ali, as crianças, a gente fala assim, ai, a gente sempre tem que vibrar, né, pelas conquistas. E as crianças sempre ali entusiasmadas, vibrando todo mundo junto. E até ali logo no começo, a minha mais nova, a Clara, ela gosta de falar, ela é mais ela é comunicativa. desenvolta, ela é comunicativa, ela tem alguns vídeos ali. E traz muito isso, também essa paixão por viagem e elas gostarem do que a mãe faz, se sentir orgulhosas do que a mãe Ah, faz, que do que o lindo. pai Então tá no caminho faz. certo. Tô Que muito feliz. legal, que bom. Então, além dessa nova conquista aí, né, que Uhum. foi uma nova profissão, né, que você descobriu, hoje você participa da realização de muitos sonhos, né, de muitas pessoas, porque não deixa de ser o sonho de uma viagem que está ali, né? Uhum. Tá dependendo de um visto, né, de Sim. um ok. O que você sente quando recebe a mensagem do cliente dizendo: meu visto foi aprovado? Eu acho que é uma vibração junto com o cliente, porque eu conheço cada história, eu vivo com o cliente cada etapa do processo. Então, quando ele recebe tanto a aprovação do visto na entrevista, ou quando ele recebe o passaporte do visto em casa, é uma emoção muito grande, porque é saber que ele, através do meu trabalho, ele vai poder realizar o sonho dele. Seja um sonho de viagem, seja uma oportunidade de trabalho, porque a gente trabalha ali tanto como turista, turismo quanto com negócios. Ah, a empresa me deu a oportunidade de participar de uma feira, de um congresso, de uma reunião nos Estados Unidos. Muitas pessoas vão para lá baseados nessa realidade que a empresa proporciona. Sim. E isso é muito gratificante. Então, isso é importante também, você realizar essa assessoria não só para vistos de turismo, Uhum. né? Mas também para as pessoas que vão a trabalho ou para outro motivo qualquer, né? Trabalho, quando a gente fala, é para trabalho de, assim, não remunerado. Você Sim, não pode. Eu trabalho com vistos de visitas temporárias. Que a entendi. pessoa vai para lá para uma feira, visitar um cliente, participar de uma reunião, É algo pontual, algo né? pontual, mas que ela não terá nenhuma remuneração nos Estados Unidos. Por quê? Esse tipo de visto B1 e B2 você não pode trabalhar nos Estados Unidos. Ah, entendi. Você vai, participa de algo, porém você Isso. tem o retorno. Você não é remunerado por isso, você é remunerado aqui no Brasil. Exatamente. O seu Entendi, vínculo está aqui no Brasil, com a empresa entendi. do Brasil. Ah, então tem essa diferença Tem. também, super Uhum, sim. importante. Entendi. Então tem, na hora de você requerer o visto, tem essas opções que fazem toda a diferença. E você não tira o outro, que é para trabalho. Não, não. Que daí seria mais um visto para imigrante, pessoas que vão para lá com uma proposta de De trabalho trabalho para ficar para lá. ficar lá. Esse Não, não. esse não. Eu trabalho com vistos de visitas temporárias. Então, eu vou para os Estados Unidos por 10, 15 dias e volto para o Brasil. Não posso ter nenhuma remuneração nos Estados Unidos. Não posso trabalhar nos Estados Unidos. Entendi. Karina, e na época de férias? A procura pelo visto aumenta? Sim, aumenta, porque as pessoas, as famílias, elas já estão se planejando para as próximas férias, o que é o ideal. Porque quando a Ok. gente pensa num visto americano, a gente não pode pensar em emergência, principalmente quando é de turismo. Então a gente precisa ter um planejamento, fazer as coisas com calma e com muito cuidado. Então, ó, eu quero fazer uma viagem daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, o primeiro passo. Vamos fazer o visto americano com calma, com planejamento. Você não deve ter nenhuma viagem reservada, você não deve ter nenhuma passagem aérea comprada, reserva de hotel. Você não precisa disso. Porque a embaixada americana orienta: não compre nenhuma viagem antes de Antes. ter um passaporte com seu visto válido em mãos. Então já é orientação da Sim, própria embaixada. sim. Eles não gostam de nada sob pressão, né, Não, Karina? não. Tudo Tudo planejado. planejado, sim. Depois que você tiver com seus documentos válidos, visto americano válido, tudo passaporte dentro da validade, aí sim você vai planejar a sua viagem. Então, uma dica: planejamento. Sim, planejamento. Planejamento para tirar com calma, nada de comprei, já preciso do visto, que nada disso, que eles não gostam disso. E é mais provável até de ser negado. Sim, porque você demonstra muita ansiedade.
pro processo. Entendi. E quando a gente fala de turismo, a gente, quando vai fazer uma viagem, a gente não planeja essa viagem. Principalmente até financeiramente, exatamente, principalmente para um destino que hoje é um destino que exige um investimento maior. Então, a gente precisa se planejar. Então, quando a gente precisa se planejar, a gente precisa tirar o visto com antecedência, com calma, e não chega ali no consulado, eu tenho uma viagem para daqui 2 meses, quero meu visto. Não vai funcionar. Nada disso. Nada disso. Tenha calma e planejamento. Então, essa é a primeira dica para tirar seu visto americano. Tudo planejado sem comprar as passagens. E qual que é a maior dúvida das pessoas quando entram em contato com você? Uma das maiores dúvidas que eu recebo, geralmente, é: quanto tempo demora o processo? Nossa, acho que é a primeira pergunta. Quanto tempo demora o processo? Como estão as agendas consulares? Ou até mesmo das perguntas mais frequentes: eu tenho perfil? A gente só vai saber se você tem o perfil conhecendo o seu perfil. Eu preciso saber quais são as rendas que você consegue comprovar, qual é o seu planejamento de viagem, porque tudo isso tem que fazer sentido no pedido do visto. Então, o seu planejamento de viagens versus a sua renda, versus a sua estabilidade no Brasil, faz sentido? Ou, é melhor você esperar um pouquinho mais? Entendi. Você também faz uma análise, então, de todas esses... Sim. Você faz um briefing, né, do cliente, analisa ali todas as respostas dele, e com aquilo você também já consegue ter uma previsibilidade, né, de se a pessoa vai passar ou não no teste. Sim, porque o pedido do visto americano, você precisa transmitir credibilidade de quem é você. Você precisa ser transparente, você precisa estar com a sua casa organizada. A gente sempre fala. O americano, ele tem muito essa cultura das coisas, da vida organizada. Então, a gente também precisa demonstrar que nós temos uma vida organizada. Sou casado? Oficialmente? Ou eu moro junto? Tudo pega. Tudo isso a gente tem que ver o que influencia positivamente e negativamente. Então, o que a gente consegue melhorar o seu perfil para aumentar as suas chances de aprovação? Porque eu não garanto a sua aprovação. Quem define se o seu pedido vai ser aprovado ou não é o oficial consular. É o momento da entrevista. Eles falam na hora da entrevista? Na hora? Sim, na hora. Mas é importante que durante a entrevista ele tem as opções. A gente sempre fala, né? Algumas opções. Você pode ser aprovado nesse momento de entrevista. Você pode entrar no processo administrativo, que poucas pessoas falam, mas acontece. Olha, naquele momento o oficial consular não se sentiu seguro o suficiente para aprovar o seu visto, mas também não viu motivos para negar. Então, ele vai abrir um processo administrativo, onde vai coletar o seu passaporte. Ele vai hackear a sua vida inteira. Possivelmente. E também o visto negado. Mas é importante, mesmo que seu visto seja aprovado na entrevista, até a emissão do seu visto, você ainda continua sendo avaliado. Então, pode ser que mesmo que você foi aprovado na entrevista, que até a emissão do seu visto, o seu pedido seja recusado. Nossa, então a dor de barriga não passa lá na hora que ele aprova. Eu sempre falo, a gente só tenha certeza ali do processo aprovado quando o visto é emitido, se o passaporte chegou na sua casa com o seu visto válido. E mesmo assim, sempre mantenha a ética, mantenha a boa conduta com o seu visto, para que você mantenha o seu visto válido aí por todo o prazo de validade dele. Porque eles podem cancelar a qualquer momento. Sim. Se eles chegar em algum momento e identificar que não faz mais sentido você ter o visto americano, eles podem cancelar o seu visto. Por algum motivo que eles encontraram ali no decorrer dos anos, olha, a Karina não faz mais sentido ela ter o visto. Ela fez alguma coisa que foi contra as regras, foi contra a política dos Estados Unidos. Política não. Foi contra as regras. Eles podem enviar um e-mail, ou algumas vezes até não, cancelando o meu visto. Nossa, então é algo que você tem que tomar cuidado e ter cautela sempre, né? Manter ali... E assim, é uma transparência, né? A gente sempre precisa, quando a gente fala dos Estados Unidos, até mesmo não só dos Estados Unidos, mas para a vida. A gente sempre tem que ser transparente. Eu acredito que se você tiver essa vida aí transparente, organizada, tudo flui, né, tudo flui. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. O seu visto vai fluir. Fica tranquilo, né? Exatamente. Claro que você tem que ter ali uma assessoria personalizada para você já ter todas as dicas, já ir pelo caminho certo, né? Exato. Porém, né, levar uma vida organizada, tudo flui melhor, né? Sim, com certeza. Então, afinal, é tão difícil
conseguir o visto americano quanto as pessoas imaginam? O processo do visto americano, ele é um processo mais trabalhoso e, assim, com bastante detalhes. Por isso que é importante que tenha bastante cuidado. Muitas pessoas acham, né, aqui trazendo de novo, preenchimento de um formulário DS-160, que todo mundo conhece o formulário. Mas não é só preencher um formulário. Como você se apresenta nesse formulário, as suas informações estão preenchidas de forma correta, a sua apresentação pessoal, profissional, está correta? Então, e tudo isso tem que fazer sentido. Então, o que eu preenchi no formulário DS-160, o que eu vou levar para a entrevista, as minhas respostas são coerentes? Porque a avaliação não verbal também conta. A comunicação não verbal também conta. Ele vai identificar ali através do seu comportamento se você está sendo transparente. Então, por isso que é muito importante. É aquilo, né? A sua imagem conta. Exato. Eu vou ser honesto em Aham. todas as etapas do processo. Não só no preenchimento ou não só na entrevista. Em todas as etapas. Transparência e honestidade no processo do visto. E dá tudo certo, né, Dá tudo Karina? certo. No final, dá tudo certo. Mas tem que ser coerente. Tem que ser coerente. Não pode querer inventar, né? Não, Não dá. não. Então, o que realmente é avaliado pelo consulado durante esse processo? No processo do visto, o consulado ali, o oficial, o que ele avalia? O seu propósito de viagem, a sua estabilidade no seu país, aqui a gente está aqui no Brasil, né? E também os seus vínculos fortes, tanto profissionais, estudo, familiares. Então, o que te motiva a retornar para o país de origem e também os seus recursos financeiros que proporcionam a sua viagem. A viagem que você deseja fazer, a viagem que você está demonstrando que você quer fazer. Então, os recursos financeiros, ele avalia através do quê? Tem que declarar o quê nesses papéis? No formulário, nós temos um campo ali que a gente tem que demonstrar a sua profissão, um exemplo. Aham. Então, ali todo o seu histórico profissional dos últimos 5 anos, a gente tem que demonstrar. Então, você tem um vínculo sólido com as empresas que você trabalha? Ou com a sua empresa, se você for um CNPJ, Se um você empresário? um empreendedor. Um empreendedor ou empresário? Qual que é o tempo da sua empresa? Então, você traz essa estabilidade profissional? E também temos ali um campo de remuneração. Então, a sua remuneração está sendo informada. Ah, entendi. E aí, uma das perguntas na entrevista é: qual o valor da sua remuneração? Qual é a renda da família? Mas você é obrigado a comprovar através de um imposto de renda? Então, geralmente as pessoas falam assim: ai, Karina, mas nunca pedem documentos, né? Mas é importante que você esteja com o documento na entrevista, Sim. porque caso Caso ele ele peça peça. para olhar, você tenha para apresentar. Sim. Então, muitas pessoas trazem aqui. Nem sei se eu posso falar isso. Mas o imposto de renda. Eu tenho eu tenho condições de viajar. Mas a sua renda está declarada? Você tem como comprovar a sua renda? Que você está falando que você tem? Então, né? Então, é isso que as pessoas têm que olhar. Então, não é só eu falar que eu tenho, mas eu tenho como comprovar que eu tenho. Na verdade, ele não vai te pedir ali a comprovação ali. Pede. Ele pede? Se ele ficar com alguma dúvida no seu perfil, no que você está falando, ou ele quer ter faltou a cereja do bolo para tomar a decisão, ele pode pedir. Você tem como comprovar? Eu posso ver a sua declaração de imposto de renda? Você tem que estar em mão. Sim. E todos então é importante levar. Sim, todos os documentos. E de forma física, porque dentro do consulado você não pode entrar com celular. Não. Nenhum digital, nenhum aparelho digital. Você entra sem nada, então. Sem nada. Eu sempre falo, você e a sua É você e sua pasta. Você, Deus e sua pasta. Exatamente, com todos os seus documentos. E também na assessoria eu trago. De acordo com o seu perfil, eu sou CLT. Então, quais documentos você tem que deve levar? Né? Deve levar. Você é empreendedor, o que você deve levar? Exatamente. Estou fazendo um pedido de visto para participar de uma feira. Estou levando todos os documentos referente a esse pedido de visto, como, por exemplo, uma carta convite, um portfólio dessa feira, para demonstrar que a minha intenção de viagem é verdadeira, é coerente com o meu pedido. Entendi. E quando é turismo, eu acho que é um pouco mais fácil, não é? Ou não? Quando é turismo... Do que esse de trabalho. Não, quando é turismo... Tá bom, não me planejo, não fiz ainda a compra de passagens e tal, mas não vou viajar esse ano, mas eu quero já ter meu visto para turismo. Sim. É um pouco mais acessível? Não, então, quando a gente não tem, assim, o que é acessível, o que é mais fácil, não tem um documento mágico ou uma regra. Mas, por exemplo, eu vou fazer uma viagem a turismo. A minha renda familiar é compatível
pelo meu número de família, De filhos, minha renda familiar é compatível com a minha família para a gente fazer uma viagem de quantos dias para Disney, um exemplo? Entendi. Porque já tivemos situações que o oficial perguntou para uma cliente: você tem como se manter na sua viagem? Entendeu? E Entendi. ali ela estava com todas as documentações e ele pediu para ver o imposto de renda da família. Ele pediu pra declaração. Sim. Então, é importante que a pessoa esteja preparada para todo tipo de pergunta. Entendi. Quer dizer, o que ela declara também ali no preenchimento, né, do formulário, Sim. tem que estar impresso ali também, Sim. para ela comprovar aquela renda que ela Exato. E colocou ali, quando né? você preenche um formulário verdadeiro, você transmite essa É verdade. verdade. Você passa confiança, Você né? passa confiança, você passa credibilidade na forma que você se comporta, quando você mantém a concentração com quem você está falando. E tudo isso está sendo avaliado. Ah, mas Karina, eles nem olham pra gente, eles só ficam olhando pelo computador. Mas ele está prestando atenção no que você está fazendo. Ah, entendi. Não, eles são secos, né? Sim, eles são treinados ali para fazer essa avaliação não verbal, porque a entrevista, ela é muito rápida, ela dura de 2 a 3 É minutos. super rápida. É muito rápido. Então, eles precisam, e é muitas pessoas que passam no dia da entrevista, principalmente a gente está falando aqui de São Paulo, é o consulado que mais recebe pessoas, que nós estamos aqui em São Paulo, temos vários aeroportos, temos mais acessibilidade com hotéis. Então, as pessoas se concentram mais em São Paulo. Então, o número de pessoas, de solicitantes, é muito grande. É muito grande. Tem que ser rápido, Tem né? que ser rápido. Então é ali, sim ou não, rapidinho e... Sim, mas é isso. Você isso. transmitir essa verdade e para que tudo aconteça da melhor forma possível. Ô, Karina, e se for negado ali na hora, você recebeu a negativa do seu visto, você pode entrar novamente com esse pedido? Sim, você pode entrar novamente com esse pedido. Só que a gente precisa avaliar o que pode ter levado a essa negativa, né? Então, o que acontece? Quando uma pessoa chega até mim, ai, Karina, eu tive meu visto negado 1, 2 vezes. Nós vamos fazer uma avaliação de como foi feito. Por que, né, foi negado? Exato. Como foi feito esse preenchimento inicial. Então, eu pego todo o formulário que foi enviado. Geralmente as pessoas guardam esses documentos. Eu vou conferir esse formulário, se é realmente todas as informações estavam ali de forma correta, bem apresentado. Qual que é a posição que essa pessoa está hoje? Mudou alguma coisa do perfil anterior? Para que a gente onde a gente pode fortalecer a apresentação desse solicitante, preparar ele para uma nova aplicação, para uma nova entrevista, para que aumente as chances de uma aprovação. E você que já tá há tanto tempo, já tá focada, né, nesse trabalho, você bate o olho também, você já tem um olho clínico ali, você já tá... Já tem um feeling, né? Você já tem um feeling, você já... tá. Sei aonde te pegaram. Porque também tem uma reunião ali pra gente entender quais foram as perguntas, como foi respondido. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Não é só pegar as informações, colocar no formulário e aplicar novamente, pagar as taxas novamente. Porque tem que pagar tudo de novo. Tudo de novo. E existe um perfil de pessoa que tem mais chances de receber a aprovação ou a negativa? É um mito acreditar que existe perfil mágico ou perfil que vai 100% ser aprovado. E eu não posso garantir que você vai ser aprovado. Sim. Você pode chegar em mim e falar assim, Karina, eu sou empresária, eu tenho uma renda familiar muito boa, eu quero fazer só uma viagem para os Estados Unidos. Posso garantir que você vai ser aprovado? Não posso. Porque eu já tive casos, assim, que pessoas que a gente vai conversando nessa jornada aqui, que a gente vai trocando conhecimento com outras assessorias, empresários sendo negados, estudantes sendo aprovados. Então, não tem uma regra, não né? tem uma regra. Mas você precisa estar ali com um preenchimento bem feito do seu formulário, uma preparação bem estruturada para a sua entrevista, com todas as informações bem alinhadas para aumentar a sua chance de aprovação. Ô, Karina, e aquela pessoa, fugindo um pouco do nosso script, e aquela pessoa que tem um sonho, exemplo, né? Vou usar a Disney, porque realmente é o sonho de 99% das pessoas, de ir pra Disney com a família e ficou, sei lá, 2 anos, 3 anos ali se planejando para aquilo, juntando dinheiro, fazendo reservas, economizando, fazendo uma poupança para aquilo, e ela não tem uma renda realmente familiar ali, compatível para uma viagem, mas ela se planejou para aquilo. Ela ficou 2, 3 anos se planejando para essa viagem. Sim. E aí? Nós temos como demonstrar isso no formulário.
Então, aí que entra a lei. Como você vai demonstrar isso no seu formulário? Então, nós temos ali como demonstrar que essa pessoa se planejou, que ela tem reservas financeiras. Ela tem como comprovar essas reservas financeiras? Ela tem extratos bancários, investimentos, contas de investimento. Porque, geralmente, quando a pessoa está guardando, ela tem ali onde ela aplicou esse dinheiro, então esse dinheiro acaba gerando alguns rendimentos e a gente informa no processo dela que ela tem essa reserva, que ela se planejou para isso e também na hora da entrevista ela demonstrar isso, ser aberta, porque eu falo, gente, nada melhor do que você mais do que ninguém conhece sobre os seus sonhos, conhece sobre o seu planejamento e você deve transmitir isso para o oficial consular. Então não tem problema algum ela chegar e falar: eu me planejei para essa viagem, é um sonho da minha família, e eu me planejei durante 3 anos para ir, né, para conhecer a Disney, e é isso. Não tem também o medo, a pessoa não tem que ter medo de falar isso. Não, não tem que ter medo, porque muitas pessoas acham que chega na entrevista, tem que ser um sim, não, sim, não. Não, a gente sempre fala, orienta. Respostas completas e objetivas. Mas, qual que é a sua renda familiar? Um exemplo. Então, qual que é a renda familiar? X, mas também tenho Uma reserva, uma reserva, uma aplicação que nós nos preparamos para realizar essa viagem. Então, a entendi. pessoa também pode demonstrar isso, né? Porque muitas pessoas guardam, sonham com isso, se planejam com isso. Sim, então não tem problema algum ela ser verdadeira naquele momento e falar: olha, eu tenho uma reserva familiar para essa viagem. Não tem problema. Não tem. A gente sempre fala, a melhor coisa é você ser verdadeira. É ser verdadeira. Ser transparente. Você precisa demonstrar essa vontade, você precisa demonstrar essa sua transparência, porque isso conta muito. E mesmo que ele não esteja olhando na sua cara, ele vai sentir pelo Vai, seu comportamento, né? Ele vai com fazer essa certeza. leitura Sim. comportamental Sim. e vai falar: E tá mesmo falando a assim, verdade. E complementando aqui, né? Nem sei se cabe ou não, mas uma pessoa que sonha, mesmo uma pessoa que teve uma reserva ali, ela tem para a pessoa reservar um dinheiro para fazer uma viagem para Disney, ela tem uma estrutura. Tem uma condição. Tem uma condição para isso. É verdade. É verdade. Então. Pensando por esse ano, você tem razão. E qual que é o erro mais comum que você vê que as pessoas cometem durante o preenchimento desse processo? Achar que é um processo simples. Vou só preencher esse formulário, vou agendar e vou para a entrevista. E muitas pessoas não dão a devida importância para esse processo, né? Então, às vezes, eu já peguei casos ali de pessoas que foram negadas, eu fui avaliar o formulário dele, o processo anterior, e errou a data de nascimento, ou errou o local de nascimento. Então, são informações informações básicas, né? básicas e super importantes para o pedido do visto. Exatamente. Então, assim, as pessoas precisam dar mais importância para o processo. A pessoa às vezes fala assim: eu vou consultar o chat e vou viver, né? E não é isso, né? Tem que dar importância, a devida importância para esse processo, porque senão realmente corre um grande risco de sair com um não bem redondo, né, Karina? E é verdade que você já ter viajado para outros países ajuda na aprovação? Contribui positivamente, mas não é uma regra. Não é uma regra. Eu fui, viajei, eu vou ter o meu visto aprovado. Não. Contribui sim. Mas eu preciso ali comprovar também os meus recursos financeiros, como qualquer outra pessoa, a minha estabilidade no Brasil. Mas eu já vi também pessoas que não tiveram viagens para outros países e também tiveram visto aprovado. Então não é uma regra, né? Não é uma regra. Não é uma regra. Contribui, mas não é uma regra. É algo positivo, porém não é regra. Exatamente. E ter o visto negado, mais uma vez, perguntando, não significa que nunca mais será possível conseguir outro. Não significa. Porque eu já tive casos, né, de pessoas que tiveram visto negado mais de uma vez e a gente conseguiu reverter essa negativa. Que bacana! Tá vendo? Assessoria personalizada faz toda a diferença. Sim, você conhecer o processo, você ter tranquilidade, transparência no processo, faz a diferença para que você aumente sua chance de aprovação. Então, existe sim a possibilidade de reversão de negativa. E é comum acontecer, né? Infelizmente, às vezes a pessoa não está tão preparada, o nervosismo na hora da entrevista, a pessoa ter o visto negado, mas isso não é o fim do processo, não é o fim do sonho dela. Então, a gente pode sim aplicar novamente,
tem todos os custos novamente E reverter e essa reverter situação. essa situação. Então, há esperança. Sim, com certeza. Há esperança. Karina, então, vale a pena? Quer dizer, eu já, na metade da nossa entrevista, já tô vendo que não, mas eu vou te perguntar mesmo assim. Vale a pena tentar fazer todo o processo sozinho? Fazer o processo sozinho, ele é mais barato. Como você fazer a sua declaração de imposto de renda sozinho, fazer uma compra de uma viagem na internet sozinha. Então, você pode fazer, mas quando você tem uma assessoria especializada te acompanhando em todas as etapas do processo, você tem mais tranquilidade, aumenta a sua chance de aprovação, no que eu digo é mais assertividade ali no preenchimento do formulário, mas lembrando que todas as informações são sempre do solicitante. Então, é muito importante que o solicitante fique atento a essas informações, porque no formulário 1060, tanto na entrevista, ele tem que evidenciar as suas informações. Entendi. Então, não vale a pena. Cheguei à conclusão de que não vale a pena. Qual é o maior mito sobre o visto americano que você gostaria de desmentir? Que existe uma resposta perfeita ou uma fórmula mágica para você ser aprovado. O oficial consular, quando está fazendo a avaliação do seu pedido, ele quer ver a coerência entre o que você está desejando fazer nos Estados Unidos com o que você está demonstrando quem você é. Então, o seu desejo de ir para os Estados Unidos faz sentido com a sua vida aqui no Brasil? Eu quero fazer uma viagem de férias em família. Como é a sua estrutura família? Tenho realmente uma família? Eu quero ir para os Estados Unidos para um negócio, para uma feira. Eu tenho como comprovar essa situação? Eu tenho motivos para voltar para o Brasil? Eu tenho uma renda familiar que proporciona essa viagem que eu desejo fazer? Ou qualquer coisa nesse sentido? A melhor estratégia que eu sempre oriento é apresentar a sua vida, a sua história de forma correta e verdadeira. E é aquilo que a gente já falou várias vezes aqui no nosso bate-papo. A transparência, Sim. né, traz já, consequentemente, credibilidade, Uhum. né, e confiança, Uhum. né? Exato. Então, a probabilidade da aprovação é muito maior quando você é organizado, transparente E não é? E verdadeiro. verdadeiro. Qual foi o caso mais emocionante que você acompanhou? O reencontro de uma família. Ai, que lindo, tão emocionante, né? Que privilégio você Demais. teve de E até acompanhar. quando eu vi nos stories da família eles se reencontrando, Ah, que o pai pôde abraçar o filho naquele momento, foi algo que me marcou bastante. Não só quando eles já estavam vivendo, né? Mas a mãe, quando chegou, eles tiveram uma negativa e eu acreditava muito no perfil deles. Muito mesmo. E eu falei pra eles, vamos tentar de novo. então você foi uma reversão De uma de negativa. uma negativa. Eu falei assim, vamos tentar. Porque a gente tem tudo pra dar certo. E é algo que eu, como mãe, me coloquei no lugar daquela mãe. Ela queria entrar com o filho no casamento dele. E era algo assim marcante, né? Porque Marcante. casa-se, né, normalmente uma vez A só. avó tinha sido aprovada, a tia tinha sido aprovada e os pais não. Não, os pais, o pai e a mãe, então, não Pai foi e a mãe. aprovado. E aí, a gente publicou novamente. Naquele momento, a gente conversando, eu expus para eles, né, as expectativas de aumentar as chances, também que a gente não podia garantir que daria certo, mas eu me coloquei. Se vocês quiserem, a gente tenta de novo. E eles conversaram, porque querendo ou não, é um investimento alto, Sim. né, pro pedido do visto, ali envolve várias coisas. E depois de 1 ou 2 dias, não me lembro, ele me chamou. Karina, vamos tentar de novo. Porque a minha esposa, ela quer tentar. E o casamento era novembro, a gente tava em setembro, alguma Nossa, coisa. tava Era assim, muito próximo, e a gente tinha que correr com a agenda, correr com todo o processo. Falei assim, vamos tentar. E, enfim, eu consegui um agendamento a tempo, eles conseguiram passar pelo processo e foi aprovado. E quando a gente recebeu a notícia ali de que tinha sido aprovado, a gente comemorou muito. Eu fiquei muito feliz por eles. E quando eu vi eles se reencontrando, o filho com o pai, a mãe, assim, foi algo que me marcou muito. Porque você vê ali que através do seu trabalho, Sim, né? eu pude Da sua contribuir. dedicação, você. Eu pude contribuir de alguma forma para que eles pudessem viver esse sonho. Porque imagina você ir no muito casamento de um especial. filho. É, então, né? é muito especial. Você viver toda aquela emoção ali é muito especial.
Eu, Muito como especial. mãe, me coloquei ali no lugar deles. Porque a gente, como mãe, se coloca, né, Sim, no lugar da mãe e fala, não, essa exatamente. mãe vai Ai, estar no casamento do filho. Graças a Deus deu certo. graças a Deus deu certo. Eu fiquei muito feliz por eles, muito E feliz. já aconteceu alguma situação curiosa ou inusitada durante seu trabalho? Olha, não, assim, todas as pessoas vêm com várias histórias, vários sonhos, tudo. Cada um com a sua história, com o seu perfil ali, né? Sim, sim, mas eu tive até um curioso, assim, não tão curioso, mas foi o pai de uma amiga. Ela falou assim: Karina, meu pai sonha em ir na Rota 66, mas ele tem medo de tirar o visto, minha mãe não quer, é alguma. Assim, e a família, as filhas sempre muito viajantes, já tinham ido várias vezes para os Estados Unidos, e o pai ali com aquela vontade, porque normalmente é mais a mulher, assim, eu vejo mais a mulher com essa vontade de Aham. viajar, né? E ele queria muito viajar para Rota 66, ali para Las Vegas. E a gente fez todo o processo dele, foi ali que ia fazer a viagem com a filha, tudo, e deu super certo. Inclusive, ele tá lá essa semana Ai, que realizando esse legal! Que sonho. bacana! E Tá na eu Rota 66. tá na Rota 66. Ai, que bacana! Tem algum cliente que ficou marcado na sua memória? A família que se Ah, reencontrou e muito tudo. especial, né? Muito, muito, muito. A família que foi acompanhar o casamento Do do filho. filho. Ah, que Uhum. delícia! E como foi construir a sua empresa em um segmento tão específico? Eu acredito que seja pelo acompanhamento que eu faço com o cliente, desde o primeiro contato até o final do processo. Então, a gente tem ali um acompanhamento muito próximo. Então, É bem exclusivo, né, Karina? extremamente exclusivo. Então, por isso que eu até trabalho com agenda. Então, Karina, eu quero fazer o processo com você. Então, vamos ver, vamos verificar como está a minha agenda. A gente faz toda a coleta de documentação, mas eu vou conseguir dar seguimento no seu processo em tal data. É Porque tudo planejado. planejado, exatamente. Assim como os americanos, a Karina também, tudo Exatamente. planejado. Para que eu possa entregar esse atendimento com qualidade, sabe? Porque são várias histórias, perfis totalmente diferentes, Não, e e cada com perfil é qualidade e assertivo, né? Porque você tem que pegar, é o que você falou, não é algo assim mecânico. Cada um tem uma história, cada um tem um motivo Exato. da viagem, e você tem que estar focada ali Aham. na resposta assertiva, né? Exato, e as pessoas podem achar, é copiar um perfil do outro, copiar um formulário. Não é. Cada formulário, cada perfil é um. Cada um tem uma estratégia diferente, um jeito diferente de preencher. E tudo isso a gente precisa. Hoje eu vou cuidar da sua família. Então, vou analisar toda a sua documentação, vou pegar. Eu sou do papel ainda, que eu Eu vou também. ticando Eu também. ainda. Gosto de marcar texto. Exatamente. E assim vai. Uhum, E voltando lá no início uhum, da sua carreira ali, do empreendedorismo, não da sua carreira, mas do uhum. empreendedorismo, quais foram os maiores desafios que você enfrentou lá no início? Encontrar informações assim seguras, porque para que eu me sentisse segura para eu passar para o cliente. Porque se eu não tô certa daquela informação, eu não vou repassar Você para não vai. frente. Então, e hoje a própria embaixada, o consulado americano, ele frisa muito isso. Só confie em informações oficiais. Então, a gente tem ali que estudar todas as regras, o que pode, o que não pode, o que, principalmente sobre essa questão que as pessoas acham, eu comprei uma viagem, eu vou conseguir o visto. Não, Não é assim. não é assim que funciona. Então, tudo isso, encontrar essas informações, encontrar pessoas que trouxessem essa bagagem. Aí eu tenho pessoas que estão comigo desde o começo, que a gente Que traz legal. essa conexão até hoje, que a gente troca conhecimento, e isso é muito Muito importante. importante trocar Essa informações, né? Essa experiência, essas informações que vai construindo Uma carreira uma sólida carreira. também, né? Exatamente. E falando em carreira sólida, os seus clientes, a partir do momento que você tem toda essa troca, vivências e tudo, até troca de vivências, eu acredito que isso que faz com que os seus clientes também tenham confiança no seu trabalho. Sim, sim. Hoje eu trabalho de uma forma totalmente transparente. Então, eu vou falar para você, olha, isso tá legal, isso não tá legal. Então, como a gente pode melhorar isso? Então, Você é direta, assim como os oficiais do consulado. Sim, não. Tem que ser, né? Porque você tá lidando com um Sim. consulado americano, né? Mas assim, hoje muitas pessoas, até pessoas próximas, eu moro junto. Mas você mora junto há tanto tempo?
que você acha de a gente oficializar essa união? Por que você não oficializou isso ainda, né? Ou vamos, você consegue? O que você acha? Você tem um planejamento para oficializar essa união? Um casamento? Por quê? Pode te perguntar na entrevista. Vocês são casados? Vocês são casados oficialmente? Nossa, acho que é a primeira pergunta, né? Então, se a pessoa ficar ali já insegura nas respostas, pode prejudicar todo o processo. Todo o processo. Então, todo esse cuidado, toda essa análise a gente faz em conjunto, a gente orienta o que pode melhorar, o que não pode. E sempre de forma muito transparente, né? Sim, E qual o conselho que você daria para quem quer empreender? esteja preparado. Respira fundo. Assim, eu acho assim, empreender nunca foi um sonho meu, nunca foi um objetivo de vida pra mim. Sim. Mas desde que eu Se propôs? me propus a empreender, eu busquei conhecimento. Eu busquei aprimorar o que eu me propus a fazer. Então, hoje eu estou trabalhando com assessoria de visto americano, eu busco informações sobre o tema, eu busco onde eu posso melhorar, eu busco quais são as estatísticas de aprovação, quais são os pontos que mais aprovam, ou o que levou as pessoas a serem negadas. Para quê? Para que eu fortaleça ainda mais o meu conhecimento e para que eu ajude melhor as Com pessoas, certeza. que eu aumente a chance de aprovação das pessoas. Então, hoje empreender para mim é você estar preparado para quando a sua oportunidade chegar. É verdade. É você tá sempre atualizado, né? Sim, você gostar, você, por exemplo, eu gosto de, no caso, de lidar com pessoas. O visto americano, ele é isso, ele é lidar com pessoas, você se conectar com pessoas, você viver a história das pessoas. Isso eu gosto, é uma paixão, amo viajar. E então, empreender é isso, você tem que gostar do que você faz. Porque empreender, você não tem dia, você não tem hora. Tem hora. Não tem final de semana. Não, então você tem que gostar muito do que você faz para você cada vez mais ir se profissionalizando, buscando conhecimento, porque quando você gosta, você busca ser melhor. É verdade. Você tá querendo sempre se atualizar, acrescentar, melhorar. Exatamente. É o que a gente quer, né? Como Aham. empreendedor. Sim, Sempre oferecer o melhor. exatamente. Sempre servir, né? Porque eu acredito também que empreender é servir, né? Você tá Exato. querendo servir sempre melhor, sempre Exatamente. dar a sua melhor informação, o seu melhor trabalho para aquela pessoa que veio te procurar, né? Exato. Que importante, mas você passa isso, Karina. Um bate-bola rápido com a Karina. Disney ou Nova York? Disney. Eu também. Um destino dos Estados Unidos que você recomenda para quem vai pela primeira vez? Disney Magic Kingdom. Ai, é demais, Nossa, né? É um sonho. Os fogos, você entrar no parque, arrepia. As paradas. As paradas. Ai, é demais mesmo. Uma cidade que ainda sonha em conhecer. Las Vegas. Ah, eu também. Não conheço e realmente é uma das que está na lista de desejos. Um conselho para quem vai fazer a entrevista do visto. Esteja preparado, leia com atenção o seu formulário da S160. Eu fiz o preenchimento sozinho, eu fiz o preenchimento com uma assessoria. Leia o seu formulário, prepare para suas respostas, assim, que esteja... treine as suas respostas, né? Eu sempre falo, treine as suas respostas sobre o que você faz, qual é o seu objetivo de viagem, e não faça uma entrevista robótica. Mantenha a concentração com quem você está conversando e a comunicação verbal conta muito. Importante. Importante ressaltar. Uma palavra que define seu trabalho. Transparência. Gostei. O que é sucesso para você? A realização dos sonhos dos meus clientes. Ai, que lindo, parabéns Obrigada. pelo seu trabalho, Karina, que lindo. Karine, para finalizar o nosso bate-papo, para quem está nos assistindo e sonha em conhecer os Estados Unidos, qual a mensagem que você gostaria de deixar? Se você sonha em conhecer os Estados Unidos, não deixe esse sonho somente na imaginação. Busque informações consistentes, informações oficiais. Faça seu processo com planejamento, com tranquilidade. E se eu puder fazer parte do seu sonho, ficarei muito feliz. Ai, que linda! Parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, que é transparente, passa para nós essa honestidade, esse seu lado verdadeiro, transparente. Você transmite. Então, parabéns pelo seu trabalho, muito sucesso e você é sempre muito bem-vinda aqui na bancada do Pode Vir. Obrigada, fiquei muito feliz em participar aqui com vocês nessa noite. A gente que agradece, foi uma honra recebê-la. Até a próxima! Até a próxima! E vamos ao nosso brinde?
Pode vir.